Não tire até terminar. A ordem do coronel foi brutal. Era o ano de 1862. A fazenda Santa Eulália estendia-se por léguas de terra vermelha, café maduro e sangue negro derramado. O coronel Augusto Antunes tinha 63 anos, 1000 escravizados sob seu domínio férreo e nenhum filho para herdar seu império. Cada manhã ele acordava suando frio, atormentado pelo mesmo pesadelo recorrente, sua fortuna sendo leiloada, seu sobrenome virando pó ao vento, sua cadeira vazia na igreja matriz sendo ocupada por estranhos. O problema não estava em Dona Helena, sua esposa de 32 anos. O ventre dela era fértil, como a terra roxa de suas lavouras, pronto para dar vida. O problema, a vergonha inconfessável, estava entre as próprias pernas do coronel. A idade e talvez a justiça divina haviam roubado dele aquilo que ele mais prezava, a capacidade de plantar sua semente. Durante 3 anos, ele tentou de tudo. Bebeu garrafadas amargas de raiz de catuaba, mandou buscar curandeiros do sertão que prometiam milagres com pós de cascavel, rezou para santos que jamais escutaram suas súplicas desesperadas, mas todas as noites terminavam da mesma forma humilhante, com Helena deitada ao seu lado, olhando para o teto em silêncio, e ele sentindo a própria inutilidade queimar como ferro em brasa no peito. Até que numa dessas noites de fracasso, enquanto observava pela janela do quarto, o coronel viu algo que mudaria o curso de 3 vidas. Damião, o ferreiro da fazenda, trabalhava sob a luz prateada da lua cheia, quebrando pedras para consertar o muro da tulha. Cada golpe de marreta ecoava como um trovão na noite silenciosa. Os músculos das costas negras brilhavam de suor, movendo-se com uma potência hipnótica. A força bruta e vital daquele homem era uma afronta viva à impotência do senhor que o observava das sombras. Foi nesse momento preciso que nasceu a ideia mais sombria que já cruzou a mente de Augusto Antunes. Se ele não podia cumprir seu dever de marido, arranjaria alguém que pudesse. Alguém forte, alguém jovem, alguém que não tivesse escolha senão obedecer cegamente. E mais importante, alguém que ele pudesse vigiar, controlar, garantir que o serviço fosse feito corretamente, como se cobrisse uma égua de raça. Damião não saberia o presente terrível que estava prestes a receber. Helena não saberia que seu corpo seria usado como campo de batalha entre o orgulho ferido de um homem velho e a virilidade invejada de um homem acorrentado. A decisão foi tomada numa terça-feira, logo após o jantar. O coronel mandou chamar Damião ao escritório da Casa Grande. O ferreiro tinha 27 anos, comprado ainda menino numa fazenda do Vale do Paraíba. Era conhecido por sua habilidade ímpar com metais e por nunca ter levantado os olhos para contestar uma ordem. Quando Damião entrou na sala de cabeça baixa, o silêncio pesava como chumbo derretido. Então, Augusto Antunes disse as palavras que selariam seus destinos. Você vai me dar um filho, vai deitar com minha esposa até que ela esteja prenha e vai fazer isso enquanto eu observo. Recusar não é uma opção, fugir também não. Damião entendeu imediatamente. Entendeu que estava sendo condenado a um tipo de violência que não tinha nome. Entendeu que seria usado como instrumento da humilhação de uma mulher inocente. Do outro lado da porta, Helena escutava, as mãos tremendo enquanto segurava o rosário. Ela sempre soubera que seu corpo não lhe pertencia, mas jamais imaginou que seria reduzida a isso. Uma incubadora humana, um objeto de troca. O quarto escolhido para a execução da ordem não foi a alcova conjugal, mas um cômodo nos fundos, usado para armazenar grãos. As paredes de taipa grossa abafavam qualquer som. Uma cama rústica, uma vela sobre um caixote e uma cadeira de couro no canto escuro para o coronel compunham o cenário grotesco. Helena foi conduzida até ali vestindo apenas uma camisola de algodão cru. Ela sentou-se na beirada da cama, pálida como a morte.
as mãos cruzadas no colo, aguardando o inevitável com a resignação dos condenados. Quando Damião entrou, o contraste era brutal. A força física dele contra a fragilidade aterrorizada dela. O coronel, do seu posto de observação, deu a ordem com voz metálica. Comece! Mas então, aconteceu algo que Augusto Antunes, em toda a sua arrogância, jamais poderia prever. Damião não avançou com violência. Ele se ajoelhou diante de Helena, baixou a cabeça até quase encostar no colo dela e sussurrou trêmulo. Me perdoe, por favor, me perdoe. Eu não quero fazer isso, mas se eu recusar, vão me matar. Pela primeira vez, Helena levantou os olhos e viu, não um monstro ou uma ferramenta, mas um homem em agonia. Viu um ser humano tão violado quanto ela. Lentamente, ela estendeu a mão e tocou o rosto molhado de Damião. Eu sei, ela sussurrou de volta. Não é culpa sua. Faça o que precisa fazer. Seus olhares se encontraram e naquele abismo de desespero nasceu uma conexão profunda. Helena, carente de afeto há anos, sentiu seu corpo responder não ao comando, mas à humanidade daquele toque. Augusto Antunes, assistindo das sombras, sentiu um ciúme visceral crescer em seu peito. Ele percebeu, tarde demais, que, embora fosse dono daqueles corpos, estava sendo excluído de uma intimidade que seu dinheiro jamais compraria. Seus olhares se encontraram, e naquele abismo de desespero nasceu uma conexão profunda. Helena, carente de afeto há anos, sentiu seu corpo responder não ao comando, mas à humanidade daquele toque. Augusto Antunes, assistindo das sombras, sentiu um ciúme visceral crescer em seu peito. Ele percebeu tarde demais que, embora fosse dono daqueles corpos, estava sendo excluído de uma intimidade que seu dinheiro jamais compraria. Quando terminou, Damião beijou a testa de Helena com respeito paternal. O coronel, furioso com o que presenciara, expulsou o ferreiro aos gritos e prometeu repetir o ato quantas vezes fossem necessárias. Mas não foi preciso. 3 semanas depois, Helena acordou enjoada. Ela estava grávida. A gravidez transformou a casa. O coronel celebrava a chegada do herdeiro, fingindo ignorar a verdade biológica, cego por sua obsessão de continuidade. Damião, por sua vez, foi banido para os canaviais mais distantes, uma punição velada por ter cumprido a ordem bem demais. Mas Helena não o esqueceu. Numa noite de lua nova, arriscando tudo, ela foi até a senzala isolada onde ele dormia. Precisava saber se o que sentira era real. Naquela cabana miserável, Damião se ajoelhou novamente e colocou as mãos sobre o ventre arredondado de Helena. Meu filho, ele sussurrou chorando. Eu não posso te dar meu nome, nem te proteger, mas te dei a vida e minha força. Helena prometeu ali que a criança saberia a verdade um dia, que saberia que seu pai era o homem mais nobre que ela já conhecera. Foi um momento de amor puro, nascido na lama da injustiça. O bebê nasceu em setembro, um menino grande e forte. Quando a parteira o colocou nos braços de Helena, o terror e o alívio se misturaram. A criança tinha os olhos de Damião. O nariz, a boca, tudo nele gritava a verdade. O coronel, bêbado de triunfo, pegou a criança e a nomeou Augusto Júnior, recusando-se a ver o óbvio. Ele via apenas seu nome perpetuado. Os anos passaram. Augusto Júnior cresceu e uma atração magnética o levava sempre para a forja. Desde os 3 anos, o menino fugia da casa grande para ver o ferreiro trabalhar. Damião, com paciência infinita, ensinava ao menino sobre o ferro e sobre a vida. O ferro é teimoso, dizia ele. Você precisa de calor para moldá-lo, não apenas força. As pessoas são assim também. O menino inocente questionava por que seu pai oficial usava tanta violência e prometia que, quando crescesse, libertaria a todos. A tragédia era inevitável. Quando o menino tinha 5 anos, o coronel os flagrou.
Ele viu o filho nos braços do escravo, viu a conexão, a semelhança inegável lado a lado, e a ilusão se estilhaçou. A vingança foi imediata. Damião seria vendido para longe no dia seguinte. Helena confrontou o marido no escritório, lutando como uma leoa. "Você não pode vendê-lo, ele é essencial", gritou ela. Augusto, frio e cruel, respondeu: "Essencial para a fazenda ou para você? Eu vi como o menino olha para ele. Você me traiu com o coração, Helena, e isso é imperdoável." Ele a golpeou, derrubando-a, mas ela não chorou. Do chão, ela lançou a verdade na cara dele. "Você pode me bater, mas aquele menino tem o sangue de Damião. Cada vez que ele crescer, você verá o seu fracasso." Damião foi levado acorrentado na manhã seguinte. Augusto Júnior chorou na janela, vendo seu herói partir, sem entender por que seu pai verdadeiro estava sendo arrancado dele. O tempo cobrou seu preço. O coronel envelheceu amargurado, corroído pelo ciúme, até que um derrame o deixou preso a uma cadeira de rodas, mudo e impotente, vigiado por uma esposa que cumpria seu dever sem amor. Quando ele morreu, aos 70 anos, Augusto Júnior, agora com 17 anos, assumiu o comando. Sua primeira ordem não foi sobre café ou terras. Foi encontrar Damião. Meses de busca levaram-no a uma pequena oficina no interior. Quando o jovem entrou, alto e forte, Damião largou o martelo. "Eu sou seu filho", disse Augusto Júnior. "Minha mãe me contou tudo. Vim te buscar." O reencontro na fazenda Santa Eulália foi de uma emoção contida e profunda. Damião desceu da carruagem não como escravo, mas como pai do Senhor. Helena, ainda bela em sua maturidade, correu para ele. Eles se abraçaram sem correntes, sobreviventes de um naufrágio que durou décadas. Augusto Júnior cumpriu sua promessa infantil. Libertou todos os escravizados, transformando a fazenda em um modelo de trabalho livre que prosperou ainda mais. Ele provou que a lição da forja estava certa. O calor molda melhor que a força. Damião viveu até os 72 anos, tempo suficiente para ver seus netos correrem livres pela terra que um dia regara com suor e lágrimas. Ele foi enterrado no cemitério da família, ao lado de Helena, que partira anos antes segurando sua mão. A fazenda é um museu. Visitantes leem a placa na antiga forja sobre Damião e seu legado, mas poucos compreendem a profundidade daquela história. É a saga de um amor que floresceu no impossível, de uma dignidade que sobreviveu à humilhação e de uma verdade que, como o ferro bem forjado, resistiu ao tempo e à ferrugem do esquecimento para emergir, enfim, inquebrável.